Obrigado, Marcelo. Tá? Bom dia novamente a todos. Então vamos dar início aqui ao treinamento. Eu vou contar rapidinho uma experiência pessoal que eu tive na área da segurança nos anos de 2008 a 2009. Eu prestava serviço, era colaborador de uma empresa chamada Carmelo Certa. Era uma empresa pequena, bem pequena mesmo. Tá? E o que aconteceu? O meu posto de serviço era as universidades, Estácios de Sá. Então, eu atuava como reserva técnica, cobrindo, fazendo vezes de vigia ali, não era nem vigilante, tá? Então, a Carmelo Certa perdeu as unidades da Estácio de Sá, que não eram todas dela, e aquelas tinha, ela perdeu para o grupo Gran Rio, tá? E até o momento da desmobilização, das nossas unidades, eu continuei cumprindo minha jornada laboral e participei da transição entre a entrega de bastão, a passagem de bastão da, da Carmelo Certa com a Gran Rio, tá? Eu creio que eu fui um dos únicos colaboradores que permaneci na unidade lá. Então, o supervisor chegou com a equipe dele, é o supervisor de rota da empresa, e não conhecia nada das peculiaridades do contrato, dos contratos que ele ia atuar. Tá? O contrato tinha alarme, tinha uma série de requisitos da segurança eletrônica que necessitavam de um conhecimento um pouco mais amplo. Eles tinham que ficar com a gente ali 2, 3 dias para aprender. Então eu fui passando isso aí, até mesmo após a entrega do contrato, eu ia, tá, lá para acompanhando esse supervisor e no final de tudo ele falou: "Cara, eu quero você trabalhando comigo, quero você trabalhando na equipe. Você quer ir migrar para Gran Rio?" Eu falei: "Opa, agora?" Então, gente, independentemente do término do contrato, tá? Vamos colocar o profissionalismo acima de tudo e despertar esse altruísmo profissional. Colaborar com outra empresa a todo momento, fica até o aviso aí para supervisão de contrato, que vai, alguns vão migrar também. Vamos apoiá-los, tá? Porque essa questão, esse quesito da segurança, em segurança não há concorrência, entendeu? Quanto mais a segurança for benéfica para um cliente, ela será benéfica para a população. Lembrando que a segurança privada, ela tem característica de ser complementar à segurança pública. Então, se eu exercer um bom, um bom trabalho, ter um bom sistema de segurança privada, eu estou colaborando com a redução e o índice de criminalidade local, regional, estadual e até a nível Brasil, tá? Vou compartilhar com vocês aqui o meu slide, tá, gente? Para que vocês possam interagir, ter a cognição aí tanto por via áudio, também por via visual, né? Isso melhora o entendimento, tá? Agora vocês vão ver a minha tela, né? A minha tela, gente. Vou abrir aqui os slides do treinamento. Então, gente, começa o treinamento com essa frase de Aristóteles, né? Que diz que nós somos o que fazemos repetidas vezes, repetidamente. A excelência, portanto, não é um feito, mas sim um hábito, tá? Nós da área de segurança somos muito exigidos, né? Todas os QRUs que acontecem em um contrato de trabalho, a primeira pessoa que se procura é um segurança. Uma pessoa passando mal, uma pessoa querendo reclamar do serviço, dos serviços prestados, um princípio de incêndio, né, uma ajuda, uma pergunta. Isso, até esse serviço de recepção, o público vê isso a cargo do profissional de segurança privada, devido à ostensividade do uniforme e à presença dele, né? Então, gente,
para que nós podermos fazer alguma coisa de forma satisfatória, com excelência, com qualidade, tá? Isso deve entrar num processo de repetição, de treino, não é? Porque a BOP é o que é, a CORE, a COT, né? São unidades de elite, né? Respectivamente, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, porque eles estão em constante treinamento, tá? Então, isso facilita no momento da ação, não é? Senhores, senhoras e senhores, nós tivemos uma pequena mudança legislativa aqui. Então, só para contextualizar com o momento atual da segurança, a nossa lei, a lei vigente hoje dentro da segurança privada, é a Lei 14.967 de 2024. Ela normaliza as atividades de segurança privada no Brasil e em especial a das instituições financeiras, tá? Caixas econômicas, sociedades de crédito. A portaria vigente é ainda 18045 de 2023, tá? Que foi confeccionada em março do ano passado. Ela, em muitos aspectos, difere da nova lei, tá? Um exemplo disso é a questão da escolaridade. Na portaria é discriminado que o vigilante terá que ter a quinta série do ensino fundamental. Na lei, não. A lei diz que a é um ensino fundamental completo. Então, quem tem a hierarquia aí? Tá? A gente tem uma pirâmide hierárquica legislativa, tá no Brasil. Então, a lei, ela suplanta a portaria, tá, gente? Tudo que contradizer a lei na portaria não vai ser válido, vai valer o que está na lei, tá bem? Só para contextualizar aqui. Então, a nova lei, ela trouxe no seu artigo 30 direitos e deveres, no artigo 29 ela trouxe direito, e no artigo 30 ela trouxe deveres dos profissionais de segurança privada, tá? Antigamente era só do vigilante, mas como a lei colocou mais 5 profissionais aí novos, então são deveres de todos os profissionais, e são eles aí, no artigo 30, tá? São deveres dos profissionais de segurança privada. Respeitar a dignidade e a diversidade da pessoa humana. Isso aqui está sendo muito enfatizado nos códigos de ética, nos novos textos das leis vigentes em nosso país, tá? Porque isso daí é um objetivo não só do Brasil, mas a nível mundial. É a ONU, tá? Que como a Agenda 2030 discriminou que um dos objetivos dos países membros eram criar sociedades pacíficas e sem preconceitos, tá? Então, o inciso 2 aqui, exercer suas atividades com probidade, desenvoltura e urbanidade. Aqui houve uma mudança, tá? Antigamente era probidade, urbanidade e denodo. Saiu denodo, que significa coragem, e entrou a palavra desenvoltura, tá? O que é desenvoltura? É a capacidade que um profissional tem de resolver crises, né? O profissional de vigilância, ele não é um gerador da crise, ele é um solucionador. A probidade é a honestidade, o senso moral, não é? É você agir com ética em todas as suas funções e ações é, em efetivo serviço, não só em efetivo serviço, mas na vida, né? E a urbanidade é a cordialidade, é a educação, é a simpatia, né? Inciso 3. Comunicar ao seu chefe imediato quaisquer incidentes ocorridos durante o serviço, assim como quaisquer irregularidades ou deficiência relativas ao equipamento ou material que utiliza, tá? Aqui, ênfase no armamento, no material bélico, né? Armamento, munições e o colete à prova de balas, tá? Colete balístico. Nós não podemos trabalhar com esse material aí na irregularidade. Perturbem o supervisor. E supervisores fiscalizem com afinco essas questões, né? Inciso 4. Utilizar corretamente o uniforme aprovado e portar identificação profissional, crachá identificador e demais equipamentos para o exercício da profissão. Aqui, gente, não colocou CNV, identificação profissional,
Por quê? Porque vai sair um outro documento válido para todos os outros profissionais de segurança. Enquanto esse documento não é aprovado, é a nossa CNV. A CNV deve ser sempre acompanhada de um documento de identificação com foto. Por quê? E a CNV é uma identidade laboral, uma identidade profissional. E eu tenho que provar que eu sou o dono daquela CNV ali por meio de um documento oficial com foto. Tá? Inciso 5º, manter-se adstrito ao local sob vigilância, observadas as peculiaridades dos serviços de segurança privada definidos no artigo 5º da Lei 14.967, né, que é transporte de valores, escolta armada e SPP. Tá? E as de vigilante supervisor. Ora, o vigilante supervisor entrou aqui. Tá? Por quê? Porque agora ele é um profissional de segurança privada regulamentado. Antigamente a lei só falava do vigilante, agora fala do vigilante supervisor. Tá? Inciso 6. Manter o sigilo profissional, ressalvado o compromisso com a denúncia e ação delituosa. Gente, qualquer tipo de informação da área da segurança, ela deve ficar restrita à área da segurança. Tá? Nós não podemos proferir, repassar informações, entrar em conversas de âmbito informal e ficar falando da vida alheia, etc. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Apenas se a informação que eu tiver ela for cumprir uma lei, não é? For uma denúncia em caso de um desvio ético, de um desvio legal, tá? Então, artigo 30, parágrafo 1º, os profissionais de segurança privada deverão prestar seus serviços devidamente uniformizados, ressalvadas as hipóteses previstas em regulamento, que aí vai ser o supervisor e o gestor de segurança, tá? Que vão poder andar a paisana. Gente, o uniforme ele deve ser usado somente em serviço, tá? Qualquer peça do seu uniforme, seja o coturno, seja a calça. Eu não posso vestir o meu coturno, colocar uma calça e ir para o meu trabalho, tá? Por quê? Porque isso daí já é uma demonstração que eu trabalho na área da segurança privada para alguém mal intencionado. Essa pessoa vai começar a me ver com outros olhos, me perseguir, não é? Vai estudar a minha vida. O criminoso ele faz isso. Não existe aquele criminoso de supetão, né? Ah, vou assaltar ali aquele banco hoje. Não, não é assim. Tem todo um estudo, não é? Parágrafo 2º. Os deveres previstos nesse artigo não eximem o empregador da obrigação de fiscalizar seu correto cumprimento. Aqui já fica para supervisores, coordenadores, né? O operacional da empresa, né? Representa a empresa até criminalmente. Deve-se fiscalizar ali com afinco, com prontidão, tá? Se toda a regularidade da função do segurança privada, do vigilante, está sendo executada, tá bem? E o conceito de segurança, nós que trabalhamos aí nessa área, temos que entender o conceito, porque antes da gente fazer segurança de fato, combater um crime, repreender alguém, mas você vende um serviço que o público não pega, você vende uma sensação, como se fosse uma fumaça. Não consigo pegar aquilo, passo primeiro uma sensação, só consigo sentir, tá? Então, o conceito de segurança é uma sensação proporcionada quando uma série de recursos são empregados, gerando um estado de ausência de risco nos usuários de seu sistema, não é? E o de vigilância, aqui é importantíssimo. O estado de sensação gerado pela segurança é um estado diferente de vigilância. A vigilância, ela, com um conceito operacional, ela tem esse sentido aí. É um estado de atenção, constante atenção, tá? Em prol de uma antecipação, tá? Segurança e antecipação sempre. Eu posso ser até derrotado, mas nunca surpreendido. E para não ser surpreendido, eu devo manter um estado de atenção no meu posto de serviço. Parafraseei aqui Frederico II, tá? E com isso eu consigo me antecipar de quaisquer crises que possam ocorrer em um sistema protegido
proporcionando sua defesa e manutenção. Então, acontece um assalto no meu banco, se eu estiver num estado de constante atenção, eu vou conseguir acionar o botão de pânico num tempo hábil, né? Acontece alguma coisa na bateria de caixas, né? Um sinistro, um assalto a um cliente, um roubo, um furto, eu consigo acionar ali o pânico, comunicar a empresa rapidamente, tá? E a segurança efetiva são todos os meios físicos, humanos e técnicos pregados em um sistema de segurança, tá? E tecnológicos também. Técnicos são equipamentos. Desculpa, técnicos são elaborações advindas de gestores de segurança, como plano de segurança, procedimento operacional padrão, e tecnológicos são porta giratória detectora de metais, câmeras, alarmes, etc. Não é? Físicos e humanos todos sabem que são. Físicos é o próprio muro, parede, janelas, e humanos é a própria pessoa do vigilante, né? Quando eu lido com segurança, né, toda a segurança ela é estabelecida, é fundamentalizada em reduzir ou eliminar riscos, né? E quais são os maiores riscos nas agências bancárias? Assaltos, sequestros, invasões, explosões de caixas eletrônicos, brigas, agressões, sabotagens, incêndios, etc. Alguma listinha aí de riscos. Tem muitos, tá, gente? Né? E os níveis de segurança bancários? Eu vou desde o nível, tá, mais brando, que é a segurança periférica, até o nível mais excepcional. Segurança periférica, estacionamento de um banco, as paredes externas, né? Tudo isso aí faz parte também da segurança. O estacionamento, tá, é parte do banco. Eu não vou ficar de plantão lá no estacionamento, mas eu devo procurar ali ter um contato visual com ele para saber o que acontece ali. Pode ter alguém sofrendo uma saidinha de banco, né? E isso daí, o que eu tenho que fazer? Acionar o botão de pânico, né? Estacionamento, áreas externas, corredores, fundos, etc. As áreas públicas externas ali eu não vou agir direto, só na observação. Vale destacar que para o banco, esses ambientes também representam sensibilidade. Aí entro numa segurança rotineira, né? É onde o público circula mais, no saguão das agências, na bateria de autoatendimento, né? E a mediana, escritórios, estações de trabalho, ali é a mesa dos atendentes, né? Segurança elevada, centros de processamento de dados, salas dos comitês de unidades estratégicas e a segurança excepcional, salas de servidores tecnológicos, cofre, corredores de abastecimentos, né? Baterias de caixas, ambientes de processamento de dados. Esses são os 4 níveis aí, 5 níveis, né? Tem teóricos que separam em 4, tá? A mediana e a rotineira, elas se fundem. Mas eu separei aqui em 5 níveis de segurança, né? Antes de falar da abertura, eu quero falar do procedimento da ida vigilante posto de serviço. Nós que trabalhamos com a segurança, não devemos ter apenas atenção no momento em que você coloca o seu uniforme, seu fardamento e passa a atuar, tá? Desde o momento que você sai de casa, você deve ter uma atenção já redobrada. Por quê? Porque você pode estar sendo perseguido, você pode ser alvo de sequestro, de sinistro, né? Alguém pode estar estudando a sua vida para infligir uma empreitada criminosa na agência que você trabalha. Então, isso eu devo andar sem partes do uniforme. É por isso que você anda sem partes do uniforme em vias públicas, tá? Você deve procurar alternar o seu caminho, tá? Tem colaboradores que tomam carona juntamente com outro funcionário bancário que vai abrir a porta. Você pode até tomar carona, mas encontra ele cada dia em um local diferente. Não vá com ele até a agência, solte 2 quadras antes, tá? Enquanto ele vai fazer o procedimento de abertura, você se encaminha para um ponto estratégico, fique em movimento, fazendo contato visual,
como o Marcelo Vitor falou, ó, já estou em PB, já estou em ponto base. Liga para ele, manda uma mensagem de WhatsApp, né, e fica sempre em movimento, principalmente observando as vias públicas, se não há pessoas suspeitas paradas, veículos parados com pessoas dentro, né? Tudo isso você está agindo preventivamente e mitigando os riscos. Se alguém for falar com aquele funcionário da abertura, tá? Chame imediatamente a polícia. Não vá até lá saber o que aconteceu. Chame imediatamente a polícia. Não fique do lado daquele funcionário enquanto ele não abrir a agência e entrar. Aí você pode ir, né? Aquilo que o Marcelo falou, importantíssimo. Se tiver pessoas na bateria de caixas, ou saia do banco ou finja ser um cliente. Mas é melhor sair do banco, deixar aquela pessoa dar término no atendimento, tá? Por quê? Porque você pode entrar e ser rendido, a pessoa pode te conhecer, não é? Então, procedimento de abertura. Os bancos devem ser abertos sempre por duas pessoas. Uma é responsável pela abertura e a outra fica responsável pela cobertura. O responsável pela cobertura é o vigilante, tá? Ele deverá observar a abertura do banco, diferentes e em movimento, mantendo contato visual com o banco e variando seu ponto de observação. Com isso, ele vai evitar surpresa, né? Vai evitar ser surpreendido, não é? Após a entrada no banco, o que que o vigilante deve fazer? Ele vai verificar a parte externa do banco, obviamente, muros, paredes, estacionamentos, janelas, baterias de caixas, tudo isso vai ser verificado. Ele entrou na agência, ele também vai verificar a parte interna, né? Salas, mesas, baterias de caixa, banheiros, lixeiras, portas, janelas, teto, tudo isso. O máximo tem em mente a verificação em três etapas: o que há no solo, o que há na altura mediana, paredes, portas, etc., e o que há em cima. Né? Essas três etapas são importantes. Né? E o que ele vai fazer? Ele vai, após a verificação, está tudo ok, né? Ele vai se fardar, vai colocar o uniforme, vai tomar o botão de pânico, entregar um ao funcionário e ficar com um. Algumas agências têm um botão de pânico fixo e um móvel, tá? Ele vai ficar, aí ele não precisa entregar ao funcionário, ele vai ficar com um. Completamente uniformizado, ele vai para o ponto estratégico delineado no plano de segurança, tá? Então, o responsável pela abertura, que se encontra no interior da agência, deverá abrir pessoalmente a porta giratória, destravando e evitando situações de risco na entrada dos funcionários, né? Os outros funcionários da agência. Esses funcionários, eles não entram acompanhados por ninguém, tá? Somente se for funcionários, tá? Daquela agência ali. Aí pode entrar dois. Mas, tem um funcionário e um cliente. Não entra. Vai vetar a entrada, tá? Então, você vai, ao destravar a porta, travar novamente, né? O responsável pela abertura será instruído pelo Departamento de Segurança Patrimonial do banco quanto à forma de identificar os colaboradores, se é crachá, né? Se é identidade, realmente é o crachá, tá? Que estão do lado externo da agência, evitando situações de risco na entrada dos mesmos, não é? E, após a entrada, o banco, todos os funcionários se preparam para atender clientes, né? Vai começar o expediente bancário, né? Então, uma das principais atribuições do vigilante bancário é efetuar triagem quanto ao acesso de clientes, funcionários, terceiros, bem como veículos que adentram no estacionamento da instituição financeira. Eu tenho que tentar perceber isso aí também. Sei que muitas vezes a entrada do banco ela fica com uma visão um pouco comprometida do estacionamento, não tem como ver, tá? Então, pessoas, aí quem pode entrar no banco? Será que entra sem camisa, entra embriagado, entra drogado, né? Claro que nós não somos peritos para fazer um exame
toxicológico em ninguém, né? Mas se a pessoa estiver visivelmente embriagada, drogada, ela não vai entrar, né? Então, pessoas, clientes embriagados ou drogados, devem ser impedidas de adentrar a agência. Lembrando que eu não vou falar o motivo. Vou chegar para o cara e falar, ó, tá drogado, não pode entrar aqui não, tá? E caso o cidadão persista, o profissional deve comunicar imediatamente à gerência da agência, não é? Porta giratória é onde surge aí também grandes problemas, né? É um ponto crítico, né? Que o nosso controle de acesso, o acesso à agência ele é livre em horário de funcionamento, né? E o nosso controle de acesso não é um controle rígido, que eu pego a identidade, o CPF de alguém, né? E deixo aquela pessoa, pergunta o que ela veio fazer, nada disso, né? Não, ela só não pode entrar com objetos de metais, objetos pontiagudos, ferramentas, armamentos, né? No caso aí, quem é das forças de segurança pública ou quem tem porte de arma pode entrar com armamento no Banco Santander. No Itaú, não, tá? A gente vai, vou especificar mais aqui. Então, a porta giratória. A porta giratória, ela tem três níveis, tá? Nível mais baixo, nível do centro e o nível da altura da cabeça. É ali que o detector de metais ele, ele é acionado quando uma quantidade com cerca de 200 gramas de metal passa aquela área ali, tá? Então, esse vigilante deve fazer a triagem de forma segura, rápida e educada. O procedimento correto, caso a porta trave, é aproximar-se da porta para que possa ouvir e ser ouvido pela pessoa que não está conseguindo entrar. Só um adendo aqui, tá? Antes da abertura, quando o segundo vigilante chegar na agência, eu devo testar todos os equipamentos de segurança. E a porta giratória é um. E isso é feito todos os dias, tá? Todos os dias. Qualquer falha no teste da porta giratória, do botão de pânico, do detector de metais portátil, tá? De qualquer alarme, deve ser imediatamente lançado no livro e repassado para o setor de segurança patrimonial do banco e para o líder direto da empresa. Entenderam isso aí? Gravaram? Testes todos os dias. Como é que eu testo a porta giratória? Com a arma desmuniciada, pego o meu cinto, eu coloco em cima dela, na parte de cima, ver se está detectando, na parte do meio e na parte de baixo, né? Ver se a porta está travando. Se ela está travando, é porque ela está funcionando. Porta boa é aquela que funciona, tá? Depois, eu tento passar com o metal pelo lado esquerdo dela. Se travar, está sem QRU, tá? E então, o que acontece? Quando começa o expediente bancário e a porta travou na entrada de uma pessoa, né? Ela travou. Qual o procedimento que se deve fazer, tá? Sempre orientar o cliente para afastar e tentar mais uma vez, né? Na segunda tentativa, quando a porta travar, vigilante do Banco Santander vai se aproximar do cliente pelo lado esquerdo, por dentro da agência, vai solicitar que o cliente abrir a bolsa para você verificar visualmente, tá? Isso no Santander. No Itaú, isso está vetado, tá? O Itaú não faz essa verificação visual. Santander, sim. Então, grave aí, tá? Solicitar que ele retire objetos de metais ou use o armário portador de objetos que fica na parte externa da agência. É o melhor modo, tá? Então, o que o vigilante deve fazer? Ele deve orientar ao cliente a deixar seus objetos de metal no porta-objetos. O ideal é que o vigilante de triagem se mantenha ao lado esquerdo da porta, que a pessoa vem da direita para a esquerda. E você do lado esquerdo, sempre com a visão periférica da porta e da bateria de caixas, com as costas protegidas sempre, tá? E com isso ele vai poder ver quem não está conseguindo entrar para se comunicar-se com o vigilante do escudo. Então, o vigilante de triagem ele tem que ter uma visão bem periférica. Lembre-se também, senhas
entre os vigilantes dentro da agência é importantíssimo, não é? Contato visual, importantíssimo também. Quando eu digo senhas, são senhas não verbais, são sinais, tá? Então, entre vocês, vocês devem acordar aí sinais, sinal de QRU, sinal de normalidade, sinal de qualquer outra coisa. Entenderam? Travamento da porta. Pergunte à pessoa se aquele objeto de metal é o único que traz consigo. Peça ao cidadão que coloque na porta o objeto, solicite que retorne atrás da faixa amarela e peça que entre novamente. Caso não haja outro travamento, a entrada é liberada. Peça à pessoa que recolha seus pertences e não esqueça, você nunca deve tocar nesses objetos. Só que você deve perceber, tá, os objetos que são colocados ou no passa-volumes ou no passa-malotes. Percebam, tem gente que coloca uma chave de fenda ali, uma tesoura, uma arma, isso tudo para render o vigilante na parte externa da agência e agir, tá? Então, entrada de pessoas com necessidades especiais. Gente, uma coisa importante aqui, travamento da porta, tá? Nunca destrave. Não sejam parciais, tá? Ah, a pessoa está vestida bem, eu vou destravar. Ah, a pessoa é uma mulher linda, é a menina que namora o Diego Nogueira, esqueci, Paloma Oliveira. É Paloma Oliveira? Nossa, não, travou. Só vai entrar a partir do momento que a pessoa dispensar todos os objetos de metais, tá? Muitos grupos criminosos utilizam-se mulheres, tá? Mulheres lindas, isso tudo para tirar o foco, descontextualizar do estereótipo que nós temos de criminoso. Não, criminoso é feio, é dentuço, é cheio de tatuagem, criminoso tem um cabelo dread, não é nada disso, não. A pessoa chega de o RV, chega de BMW em um local e ela pode cometer um crime, ela pode ser um ladrão, ela pode estar querendo criar um teatro. Geralmente é isso. O criminoso ele cria toda uma teatralidade, uma ilusão e faz a equipe de segurança participar dessa teatralidade como coadjuvante. Né? Ele controla toda a situação. E como ele faz isso? Ludibriando, tá? Ludibriando a equipe de segurança. Então, entradas de pessoas com necessidades especiais. Na chegada de algumas pessoas com necessidades especiais, muletas, cadeiras de rodas, cadeirantes, pessoas autistas também, tá? Pessoas com marca-passo ou pessoas com prótese de metal. Tá? Solicitar a presença de um funcionário do banco para averiguar a real necessidade de adentrar na agência e o vigilante vai auxiliar a pessoa nas operações desejadas. É o caso aí específico da abertura da porta lateral, tá? Que, via de regra, todos passam pela porta giratória, mas o deficiente ou quem tem espectro autista ou outro acessório que vá travar a porta, ele não vai conseguir. Aqui está a lista, tá? Calma aí. Não coloquei, tá? Mas existe essa lista aí. Deficientes, pessoas de muleta, pessoas com necessidades de locomoção, pessoas com espectro autistas, cegos com cão-guia. Lembrando que o cão-guia também entra na agência, tá? Vai entrar todos pela... Se a pessoa tiver um cadeirante, quem está conduzindo a cadeira? Essa pessoa vai entrar pela porta giratória, tá? Qualquer acompanhante entra pela porta giratória, tá? Uma coisa, pessoas com marca-passo, pessoas com prótese e pessoas com espectro autista, eles devem apresentar documentação que portam aquela necessidade ali, que portam aquela deficiência, tá bem? Entenderam? Pessoas armadas, aqui também é uma grande peculiaridade aí há entre os nossos clientes, tá? E quando o travamento da porta giratória ocorrer por pessoas que trabalham na Polícia Civil, militar, ou é um bombeiro militar, ou é um militar das Forças Armadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, não é? Tratando-se de civis, né? Primeiro, Banco Itaú.
não aceita nenhuma pessoa civil armada dentro da agência, não é? Não aceita. Se a porta travar com um civil, né, que possui porte de arma, o CAC, né, caçador, atirador e colecionador, o que deve ser feito? Orientá-lo e pedir para retornar sem a arma. Ele questionou, vai chamar o gerente. O senhor é cliente dessa agência? Vou chamar o gerente para conversar com você também. Vai lá, chama o gerente, joga no peito dele, joga em cargo dele. Não entra, eu sou CAC, não entra, né? Então, quando o travamento ocorrer e a pessoa tratar-se de polícia civil ou militar, solicitar a identidade funcional, observando bem a fotografia e a data da validade. Eu não posso tocar, tá? Eu devo pedir que, pelo vidro, né, essa pessoa mostre os dois lados da funcional, né? Aqui, tratando-se de civis, avisando o vigilante a respeito da condição e apresentando o porte de arma, tá? O vigilante deverá perguntar se é cliente daquela agência, somente liberar a porta com autorização da gerência, se isso for no Santander, tá? Santander, o senhor é cliente, tá, tudo bem, informa o gerente, ó, tem uma pessoa civil que está armada e pleiteia a entrada na agência. É cliente, vou lá falar com ele. Não, entra aí. Essas pessoas vão ter prioridades no atendimento, porque o banco não quer ninguém armado lá dentro, tá? A mesma sorte aí serve para policial civil, militar, qualquer outro, formar um funcionário do banco para que seja priorizado o atendimento dessas pessoas. Mas se fiquem aí, Itaú um procedimento, Santander é outro. Santander, qualquer pessoa com o porte de armas pode entrar na agência, porém, priorizar-se-á o atendimento dela, tá? No Itaú, civis que possuem porte de arma não entram, tá? Uma coisa que eu ia esquecendo aqui, tá? Pessoas com necessidades especiais, tá? No Santander, tá vendo a peculiaridade dos dois contratos, né? No Santander, eu vou utilizar o detector de metais portátil, a famosa raquete, né? Apelidada aí. Na cadeira da pessoa, na muleta da pessoa, na pessoa com marca-passo, etc. Se for onde ela possui a prótese, obviamente vai tocar, mas ali você já isentou o risco de ter um armamento, né? Isso no Santander. No Itaú, eu não vou usar esta raquete com ninguém, apenas com pessoas que estiverem portando tornozeleira eletrônica. Só pessoas, isso no Itaú, tá? Mas a pessoa está de calça. Como eu vou saber, tá? A pessoa está de calça. Não tem como saber. Não tem como saber. Se a porta não travar, que geralmente não trava, a pessoa vai entrar, né? Então você não vai poder fazer justamente por causa de uma condição daquela pessoa ali. A gente não vai pedir para a pessoa levantar a calça, né? Não tem isso, é ilógico, né? Causar um constrangimento ilegal, mas não vai ser feito. E caso aconteça algum QRU, a pessoa estava de calça, estava de tornozeleira eletrônica, mas não dava para ser identificada. E se você notar que na perna da pessoa há um volume entre aí você já fica em QAP. Avisa o gerente, ó, tem uma pessoa aqui que é suspeita de estar com tornozeleira eletrônica, tá? Vamos priorizar o atendimento, vamos. Isso, lembrando que a atenção e sagacidade do profissional é imprescindível. Trabalhamos com segurança, então temos que ter mentalidade preventiva, desacreditar de tudo. Na lei, tudo é suspeito. Na lei, todos são inocentes até que se prove ao contrário. Na segurança já é diferente. Todos são culpados até que se prove inocência. É assim, a gente tem que pensar desta forma. Com isso, vamos reduzir muitos QRUs nos postos de trabalho, tá?
Existem alguns outros acessórios que a pessoa não pode entrar. Já falei aqui, ferramentas, né? Objetos pérfuro-cortantes não vão entrar. Um, uma coisa que dá muito trabalho, dá muito QRU aí. A pessoa trabalha numa indústria, está na hora de almoço, quer ir no banco rapidinho, resolver o problema, não coloca um tênis dela, vai de bota de biqueira de aço. Não entra. Isso daí, não, vou deixar a bota lá e vou entrar descalço. Descalço, não entre em nenhuma agência também. O que ela vai ter que fazer, pode fazer, é comprar um chinelo, tá? Ah, mas o que que tem a ver esse procedimento aí? Descalço entrar na agência. A pessoa toma um escorregão lá dentro, a responsabilidade de quem? Se ela tiver descalço. A pessoa fura um pé num alfinete, num grampo, em qualquer outra coisa. Responsabilidade de quem? Da agência. Então, dentro da agência só se entra calçado, tá? Não precisa ser necessariamente um calçado fechado, pode ser um chinelo ou uma sandália, mas só entra nessa condição, tá? Procedimento, lembrar aqui, pessoas armadas. Quais são os órgãos de segurança pública descritos na Constituição Federal? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policial Civil, Policial Militar e Bombeiro Militar. Algumas cidades guardas municipais possuem porte de armas. Então vai entrar também na agência nessa condição. Aí vem juízes e promotores, tá? Também possuem porte de arma. Fiscais da Receita, tá? Também possuem porte de arma. Então essas pessoas, se forem autoridades, elas são autoridades públicas, possuem porte de armas. Militares das Forças Armadas, sargento, desculpa, Exército, Marinha ou Aeronáutica, tá? Quando é da patente de sargento até general, possuem porte de armas. Então chegou um cabo das Forças Armadas com porte de arma, vai entrar? Não, não vai entrar. Cabo e soldado de Forças Armadas não possuem porte de armas, tá? Lembrando que essas pessoas devem apresentar a documentação devida, né? Procedimento de fechamento, né? Então, a agência deu término no seu funcionamento, né? O que deve ser feito? Um funcionário do banco vai chegar até você, né? Vai falar, ó, encerrou, não entra mais ninguém, né? Aí você já sabe que isentou um risco, não vai entrar mais, a crise já não vem de fora. Então, o meu foco vai ser ainda na porta giratória, na bateria de caixa, porém, nas pessoas que estão dentro da agência, a saída delas, né? Saiu todo mundo, tá? Deu término das atividades, eu vou fazer uma inspeção, tá? Essa inspeção ela deve ser tão atenta quanto a inspeção de abertura, tá? Eu vou verificar os pontos vulneráveis da agência. Tome cuidado para que todas as portas inferiores da agência estejam devidamente fechadas e trancadas. Verifique se há equipamentos ligados e com os pontos ativos. Cheque e confira todas as janelas e portas que sejam devidamente trancadas. Caso detecte problemas na fechadura, avise a gerência. Ó, porta interna, essa porta está com problema aí. Não, a gente pode fechar a agência mesmo assim. Tá, tudo bem, ok. Lance em livro que a porta de determinado corredor especifique lá a localização da porta, está defeituosa. A mesma coisa, as janelas, basculhantes, não é? Devem ser verificados. Não esqueçam, gente. Verifiquem banheiros, lixeiras, etc. Tá? Verifiquem tudo. Pente fino. Lembre-se dos 3 níveis, tá? Baixo, chão, o médio, paredes e portas, e o elevado, janelas, teto e etc. Tá? Alçapões. Tá? Gente, o modo de operação criminoso, o crime, tá? Só fazer uma pequena introdução dessa parte aqui. A gente tem ainda um tempinho aí hábil para o treinamento, né? Ele acontece pela combinação de 3 elementos, tá? Esses 3 elementos eles têm que se equilibrar no tempo e no espaço. Né? O que é isso? Tem que acontecer juntos.
Então, o que eu devo ter? Tá? Os três elementos. Eu devo ter um agente motivado, que é o criminoso, pessoa que quer cometer o crime. Eu devo ter é, a um tá? E a idade. Tá? Se isso acontecer, desculpa, minto, eu devo ter o agente motivado, tá? A falta de um guardião capaz e um alvo apropriado. Tá? Neste alvo apropriado, o agente, o criminoso, ele vai procurar uma oportunidade para agir. Então, nós estamos em dezembro, fim de ano, criminoso não tem 13º. Eles estão aí. Nós temos um mal grandíssimo dentro da agência, que é o numerário. E depois do numerário, nós temos o material bélico. Esse material bélico pode servir para o criminoso fazer outra empreitada, tá? Então, não duvidem da criatividade do criminoso e da sua astúcia. Nunca, tá? Passa volumes. Atenção total. É um item que devemos possuir atenção. Criminosos se aproveitam de um deslize do vigilante para passar armamentos e outros itens que possam denegrir a integridade física e causar dano aos agentes de segurança. Com isso, eles cometem os seus assaltos, suas intentos criminosos dentro da agência. Talvez vocês já tenham visto, tá? Esse vídeo aqui. Isso é um acessório que é uma arma, porém ela fechada ganha a forma de um celular, tá? Então, por isso que devemos atentar até para o celular que a pessoa coloca ali, no passa-volumes, tá? Passar esse vídeo rapidinho. Se liga nessa novidade do crime, rapaziada. Coloca ali no porta-malote ali na agência bancária, vai atravessar. Se você não tiver ligado, vai passar direto. Já tá dentro da agência, né? Já era, porque vai abrir agora, vocês vão ver. Surgiu um gatilho ali, tá vendo? Vai abrir o armamento, pronto, acabou. Qual aquela espingarda de quebrar, né? Vai colocar ali, parece ser munição de calibre .380, que ele vai encaixar. Encaixou a munição, vai fechar o armamento. Isso aí está sendo comercializado, tá, pessoal? Valor de $1.200. Fechou. Pronto. Fechou embaixo. Acabou, filho. Volta a ser telefone celular. Olhando rápido no reflexo, se você demole, o cara passa, tá? Então vamos estar atentos aí para evitar futuros aí problemas na agência bancária ou em qualquer outro tipo de custo. Tamo junto, até a próxima. Um grande beijo no coração. Materiais utilizados por criminosos, né? Se você vê uma pessoa que não é da empresa de segurança, tá? Por lembrar em empresa de segurança, de transporte de valores, eles, quando em serviço e forem abastecer os caixas, eles devem se identificar igual um policial, tá? Só fazendo um adendo aqui no que a gente já estudou. E você vê uma pessoa que não é do banco, não é da empresa, mexendo no caixa eletrônico, não é? Você vai acionar o botão de pânico. Vai acionar o botão de pânico, porque é uma crise. Ele pode estar instalando um artefato conhecido como chupa-cabra, né? O criminoso usa o artefato fazendo a instalação em uma urna de depósito, o que retém o valor do envelope que deveria ser depositado realmente na parte interna do caixa. Ele fica travado entre a parte interna, tá, e a saída, né? O criminoso vai lá depois e tira os envelopes. Tem um outro artefato, tá? Que é uma tela fake, né? Uma tela e um teclado fake que o criminoso coloca, instala ele no caixa eletrônico ali. A entrada de cartão fake também, ou gerar método do cartão travar de uma pessoa e ele chegar para ajudar e colher os dados daquela pessoa ali. Então, atentem-se, tá? Cartão trocado, geralmente com idosos ou pessoas que têm deficiência visual, tá? Podem ser muito vítimas desse golpe. Alguém solicita ajuda ali na bateria de caixa. Se não for funcionário do banco, está errado, tá?
qualquer tipo de ajuda para com o cliente deve ser prestada por um funcionário bancário. Tá? Então, o cartão trocado, o cara rapidamente troca, troca o cartão da vítima pelo dele. Né? Recadastramento são pessoas que ficam abordando o cliente, a parte externa, a bateria de caixas, para tirar os dados e tomando os dados daquele cliente ali. Atenção, isto é golpe. Golpe tá aí, gente. Tá? Vocês tiveram que utilizar um armamento, supondo aqui que houve uma crise bancária aí, mediante a atividade criminosa, né? Primeira coisa é manter a calma, tá? E a segunda coisa é encurtar o tempo do roubo, né? Observar as características do suspeito, memorizá-las, né? Executar bem aí o treinamento de memória visual, de detalhes, porque isso tudo soma. Tatuagem, altura, o jeito de falar, cor do cabelo, o tipo do cabelo, a cor de pele, né? A vestimenta. Nunca provoca um criminoso, né? Nunca. A gente tem aí a crise, a síndrome de Londres, né? Surgiu aí mediante a um iraniano que, dentro de um assalto, provocou inconscientemente os criminosos, tá? Ele começou a adquirir esse comportamento e os criminosos começaram a assassinar as pessoas que estavam dentro da agência, né? Não se omitir e não colaborar com a ação criminosa. Aqui a gente abre um parênteses, tá? A gente abre um parênteses. O caso aí que nós sofremos na agência do Itaú, que o Marcelo Vitor relembrou, tá? Que o vigilante teve que mentir e etc. Não é? Calhou ali de acontecer, foi o momento, né? De repente os caras estavam até desarmados e tomaram um armamento naquela hora ali. Qual o sentido que eu não vou colaborar com a ação criminosa, tá? Tem um funcionário lá fora rendido. O que eu vou fazer? Eu vou deixar eles entrarem? O funcionário está rendido lá fora, a vida de mais pessoas. Então isso tem uma balança, tá? Não posso colaborar nesse sentido aí. Se não correr riscos, acione um alarme. Lembrando do seu momento de reação. Cara, você sentiu que dá para reagir. O ideal é que não reaja, tá? Se você tiver que reagir, é porque a segurança preventiva falhou, tá? Mas reagiu. Cuidado, preste atenção com o público, tá? O nível de força a ser usado não pode ocasionar mais crise do que a que está ocorrendo. Tá? Se eu for pôr em risco a minha vida e a de terceiros, eu não devo reagir. Tá? Então, se houver vítimas, socorrer a vítima, isolar o local, acionar a empresa, acionar as autoridades, tá? E o vigilante deve anotar em um rascunho detalhes da ocorrência no devido preenchimento do fato no livro de ocorrência. Tá bem, gente? Que a gente vai falar um pouquinho, vou ser bem mais dinâmico. Só um questão, só para a gente não se alongar muito. Quem ficou com alguma dúvida, deixe a sua pergunta, tá? No chat. Ou inbox mesmo, pode mandar para mim aqui, tá? Que no final do treinamento eu vou responder tudo, tá? Manda inbox. Vou botar meu telefone. Anote meu telefone aí, vocês estão ouvindo, tá? Meu telefone é 97067-7582, tá? Quem não conseguiu, 97067-7582. Todos os supervisores têm o meu telefone também. Você pode enviar sua dúvida direto para mim ou pode passar para eles, tá? Se eu não souber, garanto pesquisar aí para trazer a informação correta, tá? Nossa conduta profissional, gente. O vigilante deve atentar muito para a linguagem corporal dele, né? Nós representamos o banco que nós atuamos, Santander, Itaú, Cicobi, nós representamos a empresa Sunset e nós nos representamos, né? Nós nos representamos. Às vezes a gente se depara na rua aí com profissionais de segurança pública, infelizmente, mal vestidos, mal trajados, apresentando uma linguagem corporal indevida, né? Com o uso indevido de celulares ou dormindo, né? Isso tudo, gente, gera uma
uma falsa sensação de segurança, né? Nosso objetivo é gerar a sensação de segurança. Não sejamos um número, não estejamos em serviço como um número, né? Alguém desligado, alguém totalmente desleixado para com o serviço. A linguagem corporal, né? Ela é a soma de dois elementos, a postura e a apresentação pessoal, e é o modo com que o nosso corpo fala com o público por meio gestual, né? É a linguagem não verbal. Então, na postura, eu devo observar o olhar, os gestos, a fala e a fisionomia, né? Olhar sempre atento, interagindo, olho no olho. Eu não devo ficar olhando para baixo, eu não devo ficar olhando para cima. Interação social por meio do olhar. Gestos, sempre espalmados. Se for dar alguma informação, se for rápida, tá? Você pode até passar. Tá? Se prolongar qualquer informação, direciona a um funcionário bancário, tá? E sempre com gestos de forma orientativa. A fala deve ser audível, procurar falar o português corretamente, não é? Não posso ser grosseiro, né? E minha fisionomia deve ser sempre branda, amena, tá? Olha uma postura inadequada aqui, rapidinho, um vídeo. O vigilante, no seu posto de serviço, estava lá, ó, destravando a porta para todo mundo, mexendo no celular, não prestava atenção em nada. Isso, a agência é cheia, gente. Ele lá no Facebook, no Tinder, ou qualquer outro, no namoro, deve estar com um match novo, prestando atenção no celular. Tá? Travou, ele destrava, entra a pessoa, olha para ele, fala, senhora, ele não está nem aí. Né? Até que os ecoserras, o Ecogama, entra na agência. O Ecogama está lá, ó, passa a entrar. E os caras entraram aí de surpetão? Não. Viram do lado de fora. O cara entrou até com um capacete no braço, para ver que nível chegou ali a desatenção desse profissional, tá? Lembre-se, gente, não é nem por questão de serviço da vida dos outros, não. Pense primeiro até na sua vida. Se você ficar desatento, você pode estar aí propício a sofrer um sinistro, não é? Olha a quantidade de gente próxima dele e ele não está nem aí. Ele está mexendo no telefone. O telefone é o bem e o mal do século, gente. Até ser surpreendido, foi mobilizado, teve seu equipamento bélico retirado, né, por meliantes. Aí o que acontece com um cara desse? Isso daí é, infelizmente, justa causa. Tá? Justa causa. E qualquer dano ocorrido dentro da agência, tá? Ele responderia. Tá? O crime, ele acontece pela ação e pela omissão de alguém, tá? E ele acontece de dois modos, tá? Ele acontece com dolo, quando há vontade do agente cometer o crime, e também acontece por culpa, quando não há vontade do agente, mas a negligência e a imprudência e imperícia desse agente ocasionaram o crime, né? Essa pessoa aí, ela responderia por tudo que acontecesse aí. Se acontecesse um homicídio, ela ia responder, tá? Por crime culposo mediante a negligência dela. Então, isso que se chama no direito relevância da omissão. Não sejam omissos, cumpram a função de vocês, tá? Isso daqui não é um profissional de segurança. Parece que o cara caiu de paraquedas, né? Agora, a postura adequada e firme, como muda aí o comportamento, tá? Um banco lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Os assaltantes foram empreitar aí contra uma agência bancária. Claro que esse cara é de transporte de valores, mas estava dentro da agência. Estava tendo, numa agência bancária, não, dentro de uma loja, desculpa. Tá? Estavam retirando dinheiro. Então ele está totalmente atento, né? Na postura. O criminoso dá até meia volta quando se depara com um profissional assim, filho. Ó, não dá. Ó.
aí vai querer chegar atrás. Foi olhar o que ali? Se o cara está desatento, o cara ia tomar logo um segurão, ia tomar uma imobilização. Quando ele viu que o cara estava atento, não ia arranjar nada, ele saiu. Daí é o momento da chegada dele. Momento da chegada. Ó. Por que deixam a porta aberta? Né? Para facilitar a entrada novamente. Né? Facilitar a entrada. Não vou entrar e vou sair rápido. Vou fazer o ganho ali rapidamente, né? E vou sair. Aí o que acontece? Ele não deu sorte, não deram sorte ali. Eles foram fazer assim. Parece que não tem objetivo nenhum, né? Não tem objetivo de compra, não tem objetivo de abastecimento, que aí é uma loja de conveniência num posto de gasolina, foram embora. O que eles vão fazer? Vão tentar outro lugar, vão procurar oportunidade em outro lugar. Ali eles não arranjam nada, não arranjaram nada. Tá? Então, o que é proibido para um profissional de segurança privada? Né? Telefone celular, gente. No Itaú, você não pode ficar com o telefone nem no bolso. Tá? Sujeito a regresso se você tiver o telefone no bolso. Caso haja uma necessidade, alguma coisa, você tem que informar previamente a supervisão, e a supervisão informar ao setor de segurança bancária. Tá? Então, eu não posso ler no ambiente de trabalho, estou no escudo, vou ficar aqui com uma apostila, com um livro aqui. Não, não pode. Comer, isso acontece aqui demais em escudo bancário. Tá? Alimentação e leitura e uso de celular. Então, não posso fazer isso. Tá? Falar demasiadamente com o público, também não. Né? Nosso atendimento tem que ser rápido, cordial e preciso. Rápido, porque eu não posso perder o foco no meu ambiente de serviço, tá? No meu ambiente de trabalho, sempre atento. Né? Cordial, porque eu tenho que encantar o cliente ali rapidamente, né? Nessas informações. E preciso é porque eu não posso dar informação errada. Lembrando que são informações que possam ser propagadas ao público. Dormir em serviço, nem pensar. Entretenimento no local de serviço. Não. Você está ali para cumprir sua jornada laboral, tá? Nem no momento, quero me divertir no momento do meu intervalo intra-jornada. Esquece essa ideia de que no é meu horário de almoço, eu faço o que eu quiser. Não, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Dentro do posto de serviço, não. Tá? A apresentação pessoal é dividida em três aí, gente, que é a outra parte da linguagem corporal, né? Linguagem corporal é a soma da postura e da apresentação pessoal. Então, a apresentação pessoal é dividida em três: AC, higiene e aparência. O AC é o cuidado que eu tenho que ter comigo. Barba feita, unhas aparadas e limpas, banho tomado todo dia, dentes escovados, perfume ameno, etc. Higiene é o cuidado que eu tenho que ter com o meu local de trabalho, tá? E postos de serviços, mesas, bancadas, etc. A aparência é da forma que eu uso a roupa, a vestimenta que eu uso, o corte de cabelo que eu uso fora do serviço. Lembrando que, tá? O Marcelo falou, até brincou aí, eu vou de pintar o cabelo de azul, porque o nome da empresa é azul e eu tô indo para lá assim. Não, gente. Não é o perfil que se exige o segmento de segurança. Se fosse uma loja skatewear, tudo bem. Seria até benéfico você ir com aquele perfil da loja. Uma loja regwear, eu vou com de dread, né? De dread, deixar a barba meio desleixado, roupa colorida, mas o perfil da segurança é diferenciado, tá? Então, enquadrem-se na aparência que o perfil da segurança exige. Uma calça sóbria, uma camisa sóbria, etc. Né? Então, somada a postura, esse item aí potencializa, né, o nível de profissionalismo do vigilante. Então, o que é mais marcante, uma característica mais marcante no profissional é transmitir sensação de ausência de risco ao público. Tá? A ostensividade do uniforme, o alinhamento, a postura são essenciais. Não é? Um pouquinho de noção de direitos humanos, para encerrar mesmo, né? Tópico fundamental aí. Temos 8 minutinhos ainda e eu vou tentar vencer essa etapa com vocês aí, tá? Os direitos humanos existem desde sempre, tá? Embora eles tenham sido evidenciados, tá, em 1948, num contexto pós-guerra.
A nossa empresa, o Grupo GPS, ele recebeu da FenaViche, a Federação Nacional das Empresas de Vigilância e Transporte de Valores, e da ABCFAV, tá? Associação Brasileira de Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilante. Esse selo aqui, tá? Segurança sem preconceito. Isso discrimina que toda a empresa, tá? Ela está em conformidade com os direitos humanos e com a inclusão e a diversidade de pessoas, tanto no seu quadro laboral, como nas suas transações comerciais e empresariais, tá bem? Isso é uma chancelaria que a empresa recebeu desses dois órgãos aí, tá? Aqui nós estamos vendo o Aquiles, tá? Era um homem que foi narrado na Ilíada, altivo, um guerreiro, um excelente general, né? Era o funcionário que toda empresa queria ter. Aquiles era filho de Peleu e Tétis, era um semideus, a mãe dele era imortal. A mãe dele queria legar essa imortalidade para ele e levou ele até um rio, mergulhou ele como se fosse um batismo, né? Porém esqueceu de imergir os calcanhares, né? Então o menino cresceu e no cerco de Troia, da guerra de Troia, na invasão dos gregos à cidade de Troia, ele veio a óbito, tá com uma flechada no calcanhar. Então, o que acontece? Ele era apenas um ser humano, ele não era um deus, tá? Ele era apenas um ser humano. E todo ser humano, por mais altivo e mais excelso que seja, tem a sua vulnerabilidade, tá? Em 1948, gente, como eu falei, foi evidenciado, né, esses direitos, esses garantias fundamentais que as pessoas sempre tiveram em todos os tempos, né, com a confecção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Seu primeiro artigo discrimina isto aqui, que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, opinião ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Tá? A nossa Constituição bebeu muito da fonte da declaração e no seu artigo 5º, na cabeça do artigo, é dito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E são essas naturezas, origem ou condição de pessoa idosa, sexualidade, credo e etc. E um crime que é repudiado no sistema legislativo, no sistema judiciário nacional, é o terrorismo e o racismo. Está no artigo 4º, inciso 8º da Constituição. Tá? O racismo nada mais é do que a discriminação generalizada. Eu passo a discriminar um grupo étnico, os judeus, os índios, os negros, etc. Tá? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Artigo 5º, inciso 42, não é? Eu não posso pagar uma fiança para responder em liberdade e não há tempo de prescrição nesse crime, tá? Um crime muito similar ao racismo, que é a injúria racial, que você, antes de 2023, você podia responder em liberdade e pagar uma fiança, né? E ele prescrevia. Depois dessa data aqui, 11 de janeiro de 2023, não, porque uma lei discriminou que, a Lei 14.532, discriminou que a injúria racial teria que ser equiparada ao racismo, tá? Só que é um crime diferente. É quando o agente utiliza, o agente criminoso, né, utiliza elementos ligados à raça, cor, etnia, religião, sexualidade, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, com o objetivo de ofender a honra da vítima. Aqui na injúria racial, a vítima é uma. No racismo, é um grupo, tá? Tipos de injúrias raciais aí mais comuns: misoginia, que é a discriminação para com as mulheres; sexismo, dependente da conotação sexual ou do gênero de uma pessoa, o sexismo ele abrange, tá? Mas é utilizado muito para se referir à discriminação a homens, pela condição de ser do sexo masculino. Capacitismo, tá? Discriminação contra pessoas com deficiências. Etarismo, discriminação para pessoas de determinadas idades, né? Seja muito jovem ou muito idoso, mas é mais utilizado para discriminação contra pessoas idosas. Gordofobia, preconceitos e discriminações contra pessoas gordas. Intolerância religiosa,
preconceito e discriminação com dada religião, xenofobia, discriminação ao estrangeiro, tá? Seja internacional ou esfera regional também, preconceito com o povo nordestino, um exemplo. LGBTQIAP+, fobia, não é? Preconceito ao grupo LGBTQIA+, né? Então, o que que significa as siglas, gente? L é de lésbica, gay, L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de trans, Q de queer, I de intersexual e A de assexual. Eu falei o P aí, tá? O P está sendo utilizado pela sociologia e pelos doutrinadores do grupo LGBTQIA+, como pansexual. São pessoas que se relacionam com tudo, não é? Homem, mulher, animais, etc. Não é? Então, o nosso problema aqui, quando trabalhamos com o público, é lidar com o público transexual. Né? Por quê? Porque eles têm agências que têm banheiros abertos ao público, né? Em locais destinados ao público feminino, ao público masculino, etc. Tá? Um banheiro destinado a uma mulher também é destinado a uma pessoa transgênera ou um travesti. Por quê? Porque não é um marcador biológico XY, tá? Que são os cromossomos masculinos, que determina se aquela pessoa é homem ou mulher, tanto para o direito quanto para a sociologia mundial, né? Nem brasileira, tá? É a forma com que você se porta e se apresenta para uma sociedade. Então, ser homem ou mulher não é nada relacionado ao cromossomo, mas sim ao comportamento, tá? É um construto social. Sei que tem gente que não acredita nisso, tem gente que acredita, né? Nossas opiniões devem ficar fora do espectro profissional. No Facebook eu vou lá e posto o que eu acho, na roda dos amigos, né? Dentro do seu âmbito de trabalho, siga apenas a legislação e o entendimento dos juristas, no entendimento dos juízes, né? A jurisprudência vigente. Tá? Qui, eu falei logo os mais diferentes, o que nós não temos conhecimento. Né? É aquela pessoa que não tem um gênero definido. Né? Ele tem um cabelo comprido, usa barba, usa maquiagem, usa unha, usa vestido, usa coturno, né? Tem gente que pensava até que isso daí era uma moda no rock, né? Mas não, a pessoa é um queer. Intersexuais é o antigo hermafrodita, é porque essa palavra hermafrodita não se usa mais, né? Isso aqui é uma condição biológica, gente. A pessoa compartilha ambos os cromossomos, XX e XY. Mas 99% dos intersexuais são mulheres, tá? E só 1,7% da humanidade é intersexual. Tá? Assexuais são pessoas que não estão ligadas a outra mediante a conotação sexual, ao coito em si, tá? Mas o sentimento. Eles não fazem sexo. Tá? É preciso sempre ter postura profissional e maturidade para lidar com as situações. Nossos protocolos de segurança não fazem abordagem nem distinção entre cor, raça, sexo e deve buscar única e exclusivamente o atendimento e a busca da preservação da economidade física e do patrimônio dos nossos clientes. Então, como eu atendo? Eu vou ser cordial e empático, vou buscar dar informações precisas, tenho conhecimento do empreendimento, tenho conhecimento dos serviços, ouço com atenção, busco sempre sorrir e olho sempre nos olhos do atendido. Lembrando que isso aqui é o R, hein? De rápido. Se eu for ultrapassar um tempo de 30 a 40 segundos numa informação ali, destina para um funcionário bancário. Tá? Nunca realizar no atendimento. Ser sisudo e indiferente, falar gírias e palavras impróprias, tocar o cliente e exceder intimidade, gesticular excessivamente, ser imprecisos nas informações, falar demasiadamente, desconhecer o serviço, falar de outros funcionários e direcionar para outro empreendimento. Tá? E eu vou deixar uma palavrinha para vocês aí como reflexão, né, de William Shakespeare. Né? É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Tá bem, gente? Senhores, senhoras e senhores, né? Eu sou o tipo de uma pessoa que
independentemente, tá, da empresa estar sendo desvinculada dos serviços com o Banco Itaú, com o Banco Itaú, não, desculpa, com o Santander, não é? Eu estou sempre disposto a ajudar e a desenvolver pessoas, né? Principalmente na área que eu atuo aí há 21 anos, que é a área do segmento privado. Sei que todos vocês aí até que podem migrar para outra empresa, tá? E migrando, tendo alguma dúvida, tendo algum questionamento, querendo fazer alguma pergunta para mim, dependente de onde vocês estejam, tá? Pode entrar em contato, que eu vou sempre ajudar, tá? E uma coisa que eu sempre falei, que a importância do treinamento é isso. Eu não uso o que eu aprendo só dentro da empresa que eu estou. Eu levo para a vida, tá? Então eu espero que nesses anos aí de serviços prestados eu possa ter ajudado vocês, tá? A serem pessoas melhores, profissionais melhores, tá? Fiquem todos com Deus e vamos aí ser felizardos nessa nova jornada, nesse novo caminho, tá? Até a próxima. Tá? Abraços a todos. Feliz Natal e um próspero ano novo. Jorge Cordeiro, coordenador aí da equipe bancária, deseja falar alguma coisa aí com o público? Algum supervisor, Marcelo, quer frisar aí mais o conteúdo que foi exposto? Sintam-se à Fala, vontade. Rômulo. Fala, Rômulo. Boa Diga aí. tarde. Marcelo teve que sair aí, que ele estava com compromisso. Não deu nem tempo de se despedir do pessoal, mas com a sagacidade e a expertise aí, tenho certeza que tudo que você passou, todo mundo conseguiu assimilar, entender perfeitamente. E em paralelo, né, me coloco também à disposição, todos têm meu contato, né, nossa equipe de supervisão também. A gente vai estar prestando todo o apoio necessário nessa transição para que a gente possa estar dando continuidade, mesmo que estejamos com um sentimento de perda, né? Mas a gente trabalha com famílias, né? E é importante que todos nós continuemos aí o nosso trabalho e podendo estar dando continuidade, né? E aí me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, algo do tipo, essa semana a gente vai estar reforçando sobre isso, como vai ser essa transição. E quanto aos procedimentos que o Rômulo passou, eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, principalmente nessas 2 semanas críticas, né, que passamos. Então é importante a gente estar redobrando mais ainda, né, fazendo essa reciclagem para que a gente não seja surpreendido, tá? Então, como o Rômulo falou aí também, desejo a todos aí um ótimo final de semana, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e vamos para cima. Beleza, Rômulo? Só isso. Beleza, Jorge? Beleza. Senhoras e senhores, então estamos dando término aí à nossa reunião, tá? Desejo uma boa folga a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima. Aí, pessoal do Itaú, do Cicobi e tenho fé aí que o pessoal do Santander também, tá? Fiquem com Deus, gente. Um abraço, pessoal. Obrigado pela Felicitações à participação. nova jornada.